Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula online de artes. Vamos começar? Antes de nós irmos para o nosso slide de matéria, quero deixar com vocês alguns recados importantes que vão facilitar muito o seu estudo. Primeiro, gente, toda vez que você acessar uma aula, seja minha ou de outro professor, tenha em mão já o caderno e a caneta e anotem tudo que está sendo passado. Isso vai facilitar muito para vocês ter o controle das aulas que você assistiu e das aulas que você ainda precisa assistir. Além disso, na hora de estudar também vai te ajudar muito, ok? Está tudo relacionado no caderno, é muito mais fácil para você. Outro conselho é que você se inscreva no canal. Quando você acessa o canal da escola no YouTube, tem lá um botãozinho vermelho para você se inscrever. É só clicar lá e toda vez que tiver vídeo novo, você será informado pelo canal do YouTube, ok? A outra coisa, gente, é que as atividades das aulas online, dessas aulas que nós estamos fazendo aqui pelo YouTube, elas estão sendo enviadas para o e-mail da escola semanalmente. Então, você precisa informar o seu pai, sua mãe, o responsável, para que entre em contato com a escola e solicite essas atividades, para você não ficar perdido e não deixar acumular, tá? Toda semana tem atividade para você. E por último, gente, é a revisão de prova. A primeira provinha que estava marcada não deu tempo de nós fazermos, mas vocês já receberam a revisão de prova para fazer em casa para estudar. Lembra que na última aula eu entreguei para vocês a folha da revisão? Essa folha é da primeira matéria, ela tem que ser estudada e assim que a gente tiver a possibilidade de fazer a prova, é a matéria que será cobrada. Combinado? Então agora a gente vai começar. Todo mundo pronto para anotar? Vamos lá, gente. Nós vamos começar a falar sobre um tipo de arte muito interessante, sobre o cubismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o cubismo foi um movimento artístico que se iniciou ali no comecinho do século XX e foi muito importante para a história das artes. Vários artistas importantes se envolveram com esse estilo de arte, né, o cubismo. Foi uma arte que durou por um período relativamente longo e ficou muito conhecida em muitos locais do mundo, inclusive no Brasil. Nós tivemos artistas aqui importantíssimos, que nós vamos falar depois sobre o cubismo no Brasil, né, nas próximas aulas, que faziam já pinturas e desenhos com este estilo e fizeram muito sucesso. Então, o cubismo é um movimento artístico, tá, que ocorreu ali no início do século XX, no período ali da arte moderna, lembrando que não é arte contemporânea ainda, que nós vamos ver depois, no período da arte moderna, e que foi muito importante. Agora vocês vão entender quais são as características dessa arte. Vamos lá? São várias, gente, são várias características, mas eu coloquei aqui 4 que são importantes para vocês entenderem inicialmente, tá? Depois nós vamos ver outras características também, mas por enquanto nós vamos estudar essas 4. Então, gente, a primeira característica é que no cubismo se fazia muito pinturas com autorretrato e natureza. Alguns livros, né, falam natureza morta. O que quer dizer isso? São objetos inanimados. Eles gostavam de pintar uma mesa, por exemplo, um exemplo, né? Uma mesa com um jarro de flor bonito em cima. Eles faziam quadros com essa imagem, objeto que eles achavam interessantes, e também faziam autorretrato de pessoas, né? Como a gente está vendo aí a foto da Mona Lisa. Esses desenhos, gente, eles eram criados com formas geométricas e não obedeciam às formas reais da pessoa, né? Da imagem ou do objeto. Ele meio que desconfigurava o desenho com formas geométricas, mas dava para você entender. Não chegava a ser uma arte abstrata, que você olhava e falava assim, nossa, o que é isso? Não tô entendendo nada. Que loucura, né, essa pintura? Não, você bate o olho na arte cubista, dá para você entender qual que é a essência, o que o autor, né, o criador daquela obra quer passar com isso. Tá? Então não chega a ser uma arte abstrata, mas é uma arte que é feita com formas geométricas misturadas, fica uma coisa bem diferente, como é o caso aí desse quadro da Mona Lisa que nós estamos vendo. A gente bate o olho, a gente já conhece essa obra de arte, né? Na internet tem ela para todo lado, a gente sabe que se trata da Mona Lisa, mas ela está feita numa proposta diferente, que é na proposta cubista,
ok? Ela não perde a essência, a gente sabe qual arte que é, mas ela está feita de uma maneira totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Outra coisa, gente, que o cubismo, ele usava um método de pintura, né, muito ousado, porque ele rompia com a pintura tradicional. Eles estavam já cansados de fazer aquelas pinturas tradicionais que todo artista fazia igual, usar as mesmas cores, a mesma forma de pintar. Então, eles não tinham assim tanta exigência com contorno, né? Depois que fazia o desenho, fazer o contorno certinho, tudo marcado certinho, delineado, não. É uma arte que rompia com o tradicional mesmo. Ela gostava de fazer coisas diferentes, coisas inovadoras. E as imagens não precisavam ser certinhas, ok? Outra característica do cubismo, como eu já falei, né? Para mim é a mais marcante de todas, que é a utilização de formas geométricas. Esse, gente, é o marco principal dessa arte, né? Porque as pinturas e as imagens eram totalmente montadas com formas geométricas. Se você colocar aí na internet, no Google, né? Quadros cubistas, você vai observar que todos eles são montados com formas geométricas, círculos, retângulos, quadrados. As imagens são montadas com formas geométricas, tá bom? O próprio nome, né, cubismo, já lembra uma forma geométrica aí que dá para você lembrar na hora da prova, tá bom? Uma dica para você. Outra coisa característica, né, interessante dessa arte, gente, é que com relação às cores, né, o uso de cores poderiam ser cores tanto intensas, cores fortes, cores marcantes, como também poderiam ser usadas cores sóbrias. Olha para vocês verem, esse quadro mesmo da Mona Lisa, ele tem muitas cores sóbrias, né? Mas nós temos vários quadros cubistas, como por exemplo de uma artista brasileira que nós vamos ver depois, que são quadros totalmente coloridos, com cores intensas, cores vivas. Então os artistas, eles misturavam, ou podiam fazer um quadro só com cores sóbrias, isso para eles não importava, ok? Mais tarde nós vamos ver um estilo de arte que era fundamental o uso de cores sóbrias, mas não é o caso do cubismo. O cubismo é bem liberal com isso, ele misturava mesmo as cores, faziam relação, né, de sombra, efeito de luz e sombra, gostavam muito de misturar e criar coisas novas junto com as formas geométricas. Combinado, gente? Então vamos para o próximo slide. Aqui nós temos os principais artistas envolvidos. São mais, claro, né? Tem vários outros, mas aqui eu coloquei os 3 principais. Quando nós formos estudar as fases do cubismo, que vai ser na próxima aula, vocês vão entender por que eu escolhi esses 3 artistas como os principais, né? Eu não, a história escolheu como os principais, porque eles realmente se destacaram nesse estilo de arte. Eles tinham pinturas mais elaboradas, foram mais a fundo, né, na técnica, procuraram saber, estudar mais sobre a técnica, e os quadros que eles fizeram, as pinturas, os desenhos, realmente marcaram muito a história, chamavam muita atenção do público, e eles ficaram famosos por causa disso aí no cubismo. Até hoje, quando se fala de Pablo Picasso, Georges Braque, por exemplo, as pessoas se lembram do cubismo por causa das obras desses artistas, tá? Próximo slide. Aqui, gente, para finalizar, eu trouxe alguns exemplos de obras cubistas para vocês. Olha aí as características que eu falei, bem exemplificadas. Por exemplo, a primeira imagem, né, tem um autorretrato. Era uma pessoa, um artista da época, né, que fez um autorretrato no estilo cubista. Olha para você ver que ele fez o retrato usando formas geométricas, como a gente falou nas características, né? Ele colocou cores vivas e cores sóbrias misturadas dentro da proposta do cubismo. Muito legal, né? A imagem ao lado, a gente vê que tem uma casa, que tem palmeiras. A gente não tem o desenho estruturado certinho. É uma forma ousada mesmo de pintura, de desenho, mas a gente entende a essência do desenho. A gente entende que tem uma casa, que se trata ou de uma comunidade ou de algo assim. Não é um desenho todo misturado, todo bagunçado, que a gente não entende nada, né? Não dá pra saber o que é. Ali a gente tem uma noção do que é e é tudo feito com formas geométricas, tá? O quadro de baixo, gente, se trata
A gente olha e a gente vê que é uma mulher, né, uma pessoa que está, por exemplo, ela pode estar numa praça, tem árvores atrás, tem muito verde. Olha para vocês verem a disposição das formas geométricas, a árvore, né, as folhas das árvores criadas de uma maneira diferente. A própria pessoa desenhada, pintada no quadro, ela tem uma estrutura totalmente geométrica. Tem cores fortes, cores mais sóbrias, todas misturadas. Estão vendo aí as características fortes no cubismo? Então a gente bate o olho nesse quadro, a gente já sabe, esse quadro ele é cubista, tem todas as características mais importantes dele. E por último, gente, nós temos esse quadro lindo, né? Vocês já devem ter visto ele por aí, que é quase que um mosaico, feito, né, totalmente dentro da proposta cubista. Olha para vocês verem as pétalas, o mural, o cenário atrás da rosa, todo feito com formas geométricas, tá? Também misturam cores sóbrias, cores vibrantes, toda essa proposta, né, de natureza, de coisas inanimadas que as características propõem, né, do cubismo, dentro desse quadro. Então é muito interessante, né, como que consegue fazer uma flor tão perfeita, né? Dá até uma certa ideia de movimento, de dobradura das pétalas, né, através das formas geométricas, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. A nossa aula termina aqui. Serão aulas mais sucintas, mais objetivas, mas com bastante conteúdo para vocês entenderem. Eu espero que, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir nos canais do YouTube, escreve lá Arte Cubista, que vocês vão achar dezenas de vídeos lá sobre a arte cubista que vai até acrescentar no estudo de vocês, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, se cuidem, um abraço para vocês e fiquem atentos na nossa próxima aula.